Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de termologia. Hoje o tópico é dilatação volumétrica. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like e ajude o profissional da educação. Bem lembrado que na aula de hoje depende de quem assistiu às aulas de dilatação linear e dilatação superficial. Então volta no canal, assista as aulas para acompanhar a aula de hoje. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, vem comigo. Dilatação volumétrica parte 1 para vocês. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui o que vem a ser a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, nós sabemos que é a dilatação em volume, ou melhor, agora em três dimensões. A dilatação linear era em uma dimensão, dilatação superficial em duas dimensões, e agora nós vamos ver dilatação em três dimensões, comprimento, largura e altura, ok? Então, aqueça e resfrie o recipiente e observe o que ocorre com ele e com o líquido em seu interior. Então, eu tenho aqui um recipiente e tenho um líquido em seu interior. Eu tenho um termômetro aqui que vai mostrar a temperatura subindo. Quando eu ligar aqui, essa chama através desse bujão de gás, tá? Então, vou acender o fósforo aqui e vamos ver o que acontece. Bom, vocês viram aqui que o líquido dilatou e o recipiente também dilatou. Mas se eu fizer um resfriamento com gás frio, ela volta e se contrai também, tanto o recipiente como o líquido. Então, vamos ver uma observação aqui. Nesta simulação, a variação de volume é mostrada de forma exagerada para fins de ilustração didática. Óbvio, é claro, porque se vocês forem perceber a dilatação de um recipiente quando coloca no fogão, é imperceptível a olho nu. É imperceptível porque ela dilata 0,0001 milímetro, por exemplo. Então, muito pouco para você perceber. O líquido, às vezes, até você percebe, né? Quando está o leite fervendo, como o líquido dilata muito mais do que o recipiente, ele esborra, né? Ele entorna do lado para fora do recipiente, ok? Bom, então vamos voltar aqui a aula. Observe que, na medida em que a temperatura do sistema recipiente mais líquido varia, as dimensões do recipiente e o volume do líquido em seu interior também variam simultaneamente. Exatamente. Vocês viram que a dimensão do líquido dentro do recipiente dilatou nas três dimensões e o recipiente também dilatou nas três dimensões. Bom, e isso aconteceu simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Aqueça e resfrie o cubo e observe o que ocorre com suas dimensões. Então eu tenho um cubo que tem um comprimento, uma largura e altura, só que o cubo tem todas as dimensões de mesmo valor, tá? E tenho aqui um termômetro. Vamos aquecer acendendo um fósforo aqui e vamos ver o que acontece. Veja que ela dilatou tanto nessa dimensão x, nessa altura aqui y e nesse comprimento z aqui, tá? Então vamos considerar aqui que seja o comprimento, aqui a largura e aqui a altura. Então dilatou nas três dimensões. Então, nessa simulação, a variação de volume é mostrada de forma exagerada, claro. Então, o desenho é só para efeito didático, né? Então, para fins de ilustração didática, nós vimos a olho nu, certo? Que a dilatação é feita dessa forma. Claro que na vida real nós não iríamos perceber a olho nu, porque a dilatação é muito pequena, ok? Então, vamos lá. Na situação 1, observamos a dilatação e a contração de um recipiente do líquido em seu interior. Foi o primeiro exemplo que nós fizemos, em virtude do aquecimento ou resfriamento a que ele é submetido. Na situação 2, que foi o cubo, temos a dilatação e a contração térmica sofrida por um corpo sólido que se dá de forma pronunciada em todas as suas dimensões. Exatamente. Então, dilatou em três dimensões, todos os dois. A dilatação volumétrica é a dilatação que ocorre em três dimensões, envolvendo de maneira apreciável todo o volume de um corpo. Nosso estudo se refere a materiais isótropos, estão lembrados, né? Sólidos isótropos são aqueles cujas propriedades físicas em torno de qualquer um dos seus pontos são independentes da direção em que são observadas. Em outras palavras, quando aquecemos o corpo isótropo, ele se dilata por igual em todas as dimensões. Isso nós queremos dizer que o corpo ele é homogêneo. Então, quando ele dilata, ele dilata uniformemente nas três dimensões. Então, esse é um corpo isótropo, tá? Foi exatamente o que nós trabalhamos em linear e volumétrico e superficial, ok? Então, também em volumétrico, nós estamos trabalhando com corpos isótropos, que dilatam igualmente e são homogêneos, tá ok? Então, vamos lá. Próxima página. Qual é a equação para a dilatação? Bom, com base nas equações de dilatação linear, quem assistiu a aula de dilatação linear e superficial,
escolha uma dentre as opções abaixo e arraste a opção escolhida para o campo cinza. Lembre-se, a dilatação linear, que é dilatação em uma dimensão, por exemplo, uma barra de ferro bem comprida, que nós desprezamos as outras duas dimensões, a gente vai considerar a dilatação só em uma dimensão. Então essa é a dimensão linear. Nós vimos na parte teórica de dilatação linear. Volta lá no canal que não assistiu a aula e assistam. Então a dilatação linear era dada por ΔL, que é a variação de comprimento final menos inicial, que é o ΔL, igual ao comprimento inicial, vezes alfa, que era a dilatação linear, e Δθ, a variação de temperatura. A dilatação superficial é em duas dimensões. Por exemplo, a chapa base vezes a altura, a chapa de ferro, por exemplo, aquecida. Seria a variação da área, S pode ser área, ou você pode substituir esse S por A maiúsculo, não tem problema nenhum. Então, a variação de área, que é a dilatação superficial, igual à área inicial da chapa, certo? Considerando duas dimensões, vezes beta, dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o beta, que é a dilatação, o coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear de um material. Então, o mesmo material se dilata com coeficiente de dilatação beta, que é o dobro do coeficiente de dilatação linear, ok? Bom, então vendo aqui, ó, análoga, as duas fórmulas são similares, né? Então, qual é a mais similar aqui? Exatamente essa aqui, ó. Então, a dilatação volumétrica vai ser, no lugar do LO vai ser o VO, no lugar do alfa vai ser o gama, e no lugar de ΔT vai ser ΔT também. Então, a fórmula é a mesma para as três dilatações, linear, superficial e volumétrica. Então, a correta seria esta daqui. Exatamente. Então, a dilatação volumétrica é o volume inicial do corpo vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, nós temos VO, volume inicial, e a variação de temperatura, e este aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Uma constante característica de cada material que indica a facilidade com que uma determinada substância se dilata ou se contrai quando submetida a uma alteração de temperatura. É expresso nas mesmas unidades dos coeficientes de dilatação linear e superficial. Então, a mesma coisa, tem a mesma unidade, ou grau Celsius a -1, ou grau Celsius, ou grau Fahrenheit elevado a -1, ou Kelvin elevado a -1. Mas geralmente é grau Celsius elevado a -1 nas questões, ok? Então, o gama vai ser 3 vezes o alfa e o beta 2 vezes o alfa. Então, é a mesma fórmula, só trocando, ó, L por V e o alfa por gama. Exatamente a mesma fórmula. Bom, então tem aqui. Vamos agora passar para uma primeira questão. Vamos lá. Um recipiente de cobre tem volume de 2.000 centímetros cúbicos, perdoe, de capacidade 0 grau. Calcule sua capacidade a 100 graus, dado coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 17 vezes 10 a menos 6. Bom, ele está pedindo a dilatação do cobre que estava a uma temperatura de 0 grau, ok? O volume do cobre era 2.000 centímetros cúbicos. Então, calcule sua capacidade a 100 graus. Então, vamos lá. Então, eu tenho o volume inicial, tenho a temperatura inicial 0 grau e tenho a temperatura final 100. Então, vai ter uma variação de temperatura, 100 menos 0 vai dar 100. E ele deu o coeficiente de dilatação linear. Como eu estou calculando a dilatação volumétrica, né? Ele quer a capacidade a 100 graus, então ele quer a dilatação volumétrica. Eu vou ter que transformar isso aqui em gama. E gama é 3 vezes alfa, ok? Então vamos lá. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material, é 17 vezes 10 a menos 6. O gama é 3 vezes o alfa. Então 3 vezes, porque volumétrico é 3 vezes. Então 3 vezes 17 vai dar 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, colocando na fórmula, eu tenho, ele quer a sua capacidade a 100 graus, então ele quer o volume final. Ô Carlos, como é que eu chego a essa fórmula aqui? Vamos relembrar aqui. Eu tenho aqui a fórmula que nós aprendemos, que é ΔV, então vou colocar aqui, colocar de azul. Então eu tenho
delta V igual ao volume inicial gama delta T. Só que delta V vocês sabem que é volume final menos volume inicial, ok? Então agora eu posso colocar o volume final isolado no primeiro membro e passar o VO que está negativo aqui e colocar para o segundo membro. Então eu posso colocar isso aqui para o lado de cá, vai ficar VO, trocando o sinal, e isso aqui como é mais VO gama delta T. Então eu posso colocar o VO em evidência, porque eu tenho VO aqui. Então eu posso pegar e colocar V, que é o volume final, VO em evidência, vai ficar 1 mais gama delta T. Então eu teria a fórmula para saber o volume final dessa forma aqui. Eu não costumo usar essa forma. Eu prefiro calcular o delta V e depois no final fazer delta V igual a volume final menos volume inicial. VO, ok? O V0 tá no meio. Isso aqui chama-se final e volume inicial, ok? Então vamos voltar lá para a questão. Então nós temos, bom, vamos lá, colocando o volume inicial VO como sendo 2000, 1 mais o gama, 51 vezes 10 a menos 6, vezes 100, que é a variação de temperatura, 100 menos 0. O recipiente estava a 0, depois foi aquecido até 100. E ele quer a capacidade quando for 100. Então ele quer o volume final. Bom, fazendo esse cálculo vai dar exatamente 2010,2 centímetros cúbicos. Eu faria da seguinte forma. Eu acho mais fácil. Eu coloquei assim para vocês terem duas maneiras de fazer. Eu colocaria assim. Eu faria delta V primeiro, que é VO gama delta T, e calcularia o delta V. O delta V seria o volume inicial. Vamos lá ver o volume inicial, quanto é? 2000 vezes 51 vezes 10 a menos 6. Então vamos voltar lá. 2000 vezes 51 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura que foi 100, ok? Então vamos ver aqui. Exatamente, volume inicial. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então teria delta V igual a 2000 é 2 vezes 10 a terceira, vezes 51 vezes 10 a menos 6 e 100 é 10 a segunda. Então teria ó, delta V igual a 2 vezes 51 dá 102. 10 a terceira com 10 a menos 6, somando os expoentes, vai dar 3 com menos 6 dá menos 3 com 2 dá menos 1. Então vai ficar 10 a menos 1. Ora, então delta V igual a 102, 10 a menos 1 é 1 sobre 10, então daria 1,02, ok? Ora, então delta V é igual ao volume final menos volume inicial. Então 1,02 igual ao volume final que eu quero menos o volume inicial, que seria 2000. Então, passando 2000 para cá, ficaria 1,02 mais 2000 igual ao volume final. Então seria 2001,02 o volume final. Eu acho melhor trabalhar desta forma do que desta forma aqui, colocando esse parênteses para calcular logo o volume final direto. Eu prefiro calcular o delta V e depois colocar na variação de volume, que é o volume final menos o volume inicial. Bom, mas é uma questão de preferência. Vocês façam do jeito que vocês quiserem, ok? Bom, então vamos à próxima questão. Dilatação volumétrica. Um bloco de prata em forma de paralelepípedo tem dimensões 8 centímetros, 5 centímetros e 2 centímetros e está a uma temperatura de 20 graus centígrados. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da prata é de 19 vezes 10 a menos 6, calcule o aumento de volume quando a temperatura for 35. Quando ele pede o aumento do volume, ele está pedindo a variação de volume, não é o volume final. Então vamos lá, eu tenho as dimensões 2, 8 e 5. Para calcular o volume, basta multiplicar as três dimensões, né? Volume é a área da base vezes a altura. Então eu tenho produto das três dimensões. 2 vezes 8 vezes 5. Se você calculasse essa área aqui de cima, por exemplo, 8 vezes 5, seria o A. E depois calculando a altura vezes 2, dá no mesmo. Então, produto das três dimensões, 80 centímetros cúbicos, né? 8 vezes 5 vezes 2. Colocando na fórmula agora, eu vou ter
ΔV, que ele quer exatamente o aumento do volume. O que é o aumento do volume? Volume final menos volume inicial. Então, ele quer a variação de volume. Então, ele quer a dilatação volumétrica. Então, vamos lá. Colocando os dados. Volume inicial, exatamente 80 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrico, que é o triplo do linear. Ele deu que o linear é 19. Então, 19 vezes 3, ó, dá 57. Vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, que foi 35 menos 20, que dá exatamente 15. Então, fazendo esse cálculo aqui, 35 menos 20 dá 15. 15 vezes 57 vezes 80 vezes 10 a menos 6 vai dar uma variação de volume de 0,084 centímetros cúbicos. Então, essa seria a resposta. Mas se ele pedisse o volume final, Carlos, aí você voltaria lá no ΔV e faria isso, né? Vamos aqui, ó, pegar essa fórmula aqui. Pegaria essa variação que deu na questão. Vamos lá, vamos saber lá quanto foi que deu. Deu 0,0684. Colocar aqui. 0,0684 igual o volume final menos o volume inicial na questão, que era 80. Então, colocaria 80 aqui. Então, esse VO, vou colocar aqui mais para baixo. Então, ficaria, esse 80 viria para cá positivo. Então, o volume final ficaria 80,0684, seria a resposta, o volume final. Ok? Bom, voltando agora. Então, podemos fazer agora a última questão. Então, nós temos aqui. Uma substância tem coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Deveria ser um alfa aqui, ok? Por meio de uma elevação de temperatura, quer-se aumentar o volume de um cubo maciço e homogêneo feito dessa substância, que está a uma temperatura de 30 graus centígrados. Determinar a máxima variação percentual que o volume do cubo pode sofrer no intervalo de 30 a 330 graus. Então, vai ter uma variação aqui de 330 menos 30, vai ter uma variação de temperatura de 300 graus, né? Diminuindo 330 de 30. Então, vamos lá. Eu tenho uma variação de temperatura de 300, o coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 a menos 5, então multiplicando por 3 para ter o volumétrico, 6 vezes 10 a menos 5. Bom, achamos a dilatação do cubo pela fórmula ΔV igual a VO gama delta θ. Então, substituindo os valores, eu vou ter ΔV igual a VO vezes 6 vezes 10 a menos 5 vezes 300. Então, eu tenho que ΔV vai ser 18 vezes 10 a menos 3 VO. Bom, mas ele quer em porcentagem, determinar a máxima variação percentual. Bom, ele vai aumentar 18 vezes 10 a menos 3 do volume inicial. Como é que eu coloco isso, Carlos, em porcentagem? Basta multiplicar por 100. Então, eu posso pegar, quando eu multiplicar por 100, para passar isso aqui para porcentagem, eu vou ter 18 vezes 10 a menos 3 vezes 100. 10 a menos 3, de 100 a 10 a segunda vai ficar 10 elevado a menos 1. Né? Porque 100 a 10 a segunda, vezes 10 a menos 3 vai ficar 10 a menos 1. Base iguais, somos expoentes. E 18 vezes 10 a menos 1 vai andar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 1,8% do volume inicial. Então, eu tenho que ele vai aumentar de 1,8% do volume inicial. Então, essa seria a resposta. 1,8% do volume inicial. Nós temos exercícios sobre com porcentagem lá no canal, só é procurar lá nas questões de nível 2 sobre dilatação volumétrica. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Qualquer coisa, assista a aula de novo. Vai para as questões de nível 1. Bom, na próxima aula eu vou ensinar dilatação dos líquidos, muito importante, que também é uma dilatação volumétrica, e aprender o que é uma dilatação aparente e a dilatação real. Ok? Bom, até mais. Espero que tenham gostado da aula. E breve nos vemos, ok? Tchau!